Olá aos dois professores aqui, olá, bom dia. Eu sou da turma terceiro D e estou aqui para entrevistar os dois professores de redação e de midiática, Marta e Matheus. Eu vou começar aqui saudando os senhores, muito obrigado pelo tempo de vocês, né, que eu sei que vocês são muito ocupados. E eu queria saber se vocês poderiam fazer uma breve apresentação aqui de vocês, só para as pessoas que estão vendo terem uma ideia, né? Pode começar, Matheus. Bom, meu nome é Matheus, eu tenho 28 anos, na verdade eu sou formado em matemática. Até ano passado eu lecionava só matemática, esse ano eu estou com aula de matemática, física e educação midiática para o terceiro ano. E é uma disciplina nova, apesar de educação midiática já existir há um tempo. A disciplina no ensino médio da Bahia é uma disciplina recente que ajuda vocês a criar um senso crítico nas redes sociais, nas plataformas, com as fake news que cada vez mais surgem, principalmente em época de política e hoje em dia também, em qualquer momento da vida a gente se depara com isso. E a gente também teve essa iniciativa de vocês criarem alguns vídeos para vocês também serem produtores de conteúdo, para estimular também esse senso crítico. Acho muito legal da sua parte você fazer essas coisas, Matheus. E agora mesmo eu fiquei impressionado de saber, porque eu não sabia que você dava aula de essas outras matérias. É impressionante. Agora você, senhorita Marta, querida por muitos na nossa escola, querida Martinha, agora pode se apresentar. Eu sou Marta, tenho 40 anos, sou professora desde 2001, concursada desde 2011 e sou formada em letras. Tenho pós em psicopedagogia institucional e clínica. Estou fazendo uma pós agora e uma graduação, segunda graduação em pedagogia, pós em neuropsicopedagogia institucional e clínica. Sou mestre em relações de ensino étnico-racial e trabalho aqui na escola com as disciplinas de educação antirracista em geral e com a disciplina de redação, que vocês nem sabem que existe, porque na verdade redação não tem mais no currículo, né? Então eu assumi o papel de quem vai conseguir colocar em uma disciplina, né, que talvez não tivessem essa relação direta com a escrita, né? E de vez em quando arrisco ali na matemática com vocês, para vocês conseguirem escrever também, né? Eu estou trabalhando hoje com linguagens e culturas, com história da Bahia e história negra e indígena, porque tem um nome diferente, né? E trabalhei no ano passado com vocês com relações étnico-raciais, oficina, né? E é isso. Podemos perceber que a professora Marta é uma pessoa de muitos dotes. A maior parte dos telespectadores eu acho que nem vão conseguir memorizar com todos. É importante esse link que você estava falando, que Marta falou, porque hoje em dia as disciplinas não são mais isoladas, não existe só matemática, só português, só redação. Às vezes o aluno fala, tenho dificuldade em matemática, mas quando você vai olhar, ele está na interpretação que começou lá em português, ou lá dentro de português tem alguns conceitos também de matemática que podem ser usados. E ainda voltando à formação, né, que eu acabei não ressaltando, eu tenho especialização em matemática financeira e estatística, e atualmente eu faço um mestrado na UESC em matemática em rede nacional. É importante falar da nossa formação também, porque os meninos, eles ficam com essa sensação de que o professor, ele só fez a formação de professores, né? Mas a gente continua se formando. E muitas vezes a gente surpreende eles também, porque às vezes as pessoas acham, né, que o professor da escola pública não tem esse conceito. Inclusive a gente brinca ainda, eu gosto de brincar com os alunos, eu sou professor agora de vocês, mas em outro momento, outro dia, amanhã, por exemplo, eu sou aluno de outro professor em outro lugar. Exato. Uma das coisas que as pessoas não sabem sobre a disciplina de redação é que ela é trigonometria do círculo. E a gente trabalha na aula passada a gente trabalhou tangência, né? A triangulação, que vocês conhecem aí como quadrinômio, faz parte, e dividir nos quatro, né, as quatro principais áreas,
que a gente vai ter ali como os quadrantes de matemática. Então, às vezes a pessoa acha que interpretação é o que português faz, mas a lógica por trás disso tem a ver com a formação da sua vida. Por exemplo, muitos de vocês são formados pensando que cada coisa está na sua caixinha, e o Estado já vem pegando essas disciplinas justamente para tirar vocês da caixinha, né? E isso faz a gente pensar um pouco mais, isso faz trabalhar outras habilidades, né? E talvez não seja, sei lá, o esperado de uma aula de redação. Fiquei até brincando com vocês, eu pedi a Moisés para poder explicar de novo o tangenciamento, o que é uma tangente. E vocês ficam, pesquisa na internet, não sei o quê, porque é um conhecimento do ano passado e que hipoteticamente você não usaria mais, né? Mas está lá na redação, se eu não souber tangenciamento, eu não sei o que eu estou fazendo ali, né? É isso. Muito interessante esse fato deles falarem sobre a ligação, né? Das matérias, muito interessante, ó, queridos telespectadores. Prestem atenção nessas coisas, né? Agora eu vou passar para outro ponto, que é da curiosidade de muitos e muitas pessoas já quiseram perguntar para muitos professores. É sobre o que levou vocês a pensar nessa carreira de professor. Vocês já tinham isso na mente quando vocês eram alunos? Vocês estavam na mente de vocês, eu quero ser professor? Ou foi outra coisa que levou vocês a isso? Bom, na verdade eu nunca quis ser professor, sendo bem realista. Durante o meu ensino fundamental e ensino médio eu não me via como professor porque primeiro eu era muito tímido. Eu ainda sou um pouco tímido, mas mudou bastante. Mas sempre admirava a questão do ser professor, de você dominar uma sala e tudo mais. Então ainda estava ali, sempre gostei da área de exatas, então eu estava ali na área de engenharia, até medicina já cogitei. Só que quando eu entrei no cursinho, quando eu terminei o ensino médio, eu vi um professor de matemática que totalmente diferente do que eu já tinha visto. Não só a forma como ele ensinava, mas o jeito dele cativar os alunos, mostrar os conteúdos, fazer essa ligação com outras coisas. Isso me motivou bastante a também querer fazer aquilo. Então, a partir daquele momento, eu decidi fazer matemática também. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu só tô me aprimorando mais, né, para conseguir não só dar aula no ensino médio, mas aula na universidade pública, na universidade federal, poder alcançar mais pessoas também com o nosso conhecimento, né? E é isso. Muito obrigado, professor Matheus. Ele está passando a palavra para a professora Marta agora. Eu não tive muita escolha, né? Vocês já conhecem um pouco da minha história. Eu não tive escolha de ser professora ou não. Meu pai foi fazer a segunda formação dele, meu pai era professor de matemática, eu sempre acompanhei meu pai na escola. Por isso também o meu amor à matemática, essa conversa que eu tenho com vocês em sala. E eu tinha que substituir ele, porque o Estado pagava a formação de licenciatura, meu pai era arquiteto, e não pagava o substituto. Então, se ele tivesse o desconto dos dias que ele estava fazendo a formação no IAT, ele não teria uma parte do salário. Então, meu pai pegou um livro, colocou em cima da mesa e falou assim: você na quadrada se vira, você conhece o conteúdo, né? E eu fui parar na sala de aula. Falei, realmente a substituta é mais barata, né? Só que na sala de aula eu descobri que eu tive um espaço que eu não tinha antes. As minhas turmas, eu sempre fui muito tímida, né? As minhas turmas que eu estudei no ensino fundamental até o nono, eu sofri bullying. No ensino médio, que eu vim aqui para essa escola que vocês estão, eu fui acolhida. E aqui eu era a menina inteligente, que sentava do lado de alguém, batia papo e conseguia, mas no geral eu era a menina que estava desenhando, que incomodava os professores porque, né, era diferente dos outros, obviamente. Não conseguia ficar em lugar muito cheio, mas adorava jogar, né? Tem alguns troféus meus aí na escola também, da época que eu jogava. Mas eu fui ficando na escola. Isso eu falo com vocês, inclusive pela questão do privilégio branco, né? Eu sou a moça boazinha que sabia fazer. Só que chegou um ponto que eu falei, não, eu vou fazer a formação. Eu queria fazer matemática, eu queria a área de exatas. E aqui não tinha. E aí eu fui trabalhar de babá, depois trabalhei na recepção de hotel um tempão. E aí eu ganhei uma bolsa do ProUni.
Aí voltei para Porto, porque eu estava no Rio de Janeiro, né, durante um tempo também. Voltei para Porto e fui fazer a única coisa que eu poderia fazer aqui. Ou eu fazia pedagogia, ou eu fazia letras. Só que meu pai falava comigo assim: Marta, você tem que fazer uma coisa que você gosta. E só tinha uma coisa que eu odiava mais que língua portuguesa: criança. Literalmente. Eu só olhei pro meu pai: eu detesto criança, eu não vou trabalhar com criança. E não é porque eu detesto criança, é porque eu acho uma responsabilidade muito grande, eu sou muito direta, né? E aí, pô, uma criança fala: professora, isso é assim? Eu vou falar: é. E aí eu não podia responder que é, por exemplo, né? E aí, no final das contas, eu fui ficando em letras. Gostei, porque eu jogo RPG e acabei descobrindo que tinha a ver com narrativa, que não tinha nada a ver só com oração do período composto e interpretação de texto. E voltei, né, para estudar. Fiquei, eu pago a língua, porque agora eu estou fazendo pedagogia, não pensando necessariamente em criança, mas na formação de professores, né, que é uma coisa que eu descobri quando eu fiz faculdade. Na faculdade eu comecei a me especializar em formar professores, em como essa formação seria importante, e vocês que são meus alunos sabem por quê, né? Porque didática é uma coisa que às vezes é complicado de se desenvolver também. Você deve também ter sofrido com isso sendo uma pessoa tímida, né? Como é que a gente cria didática sendo tímido? E em 20 anos de experiência, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha aí 7 anos de sala de aula. Saí da faculdade, virei professora da faculdade. Eu dei aula para os meus colegas, o que fazia com que as pessoas questionassem a minha habilidade de ser professora e o meu conhecimento também. E aí eu fiz o concurso, vim para o estado, cumpri um sonho meu, que era trabalhar nessa escola e ajudar a galera dessa escola a fazer o que eu não tive a oportunidade de estudar, até trabalhar de novo com a formação de professores. Por isso vocês me veem sempre cheio de estagiário, pensando aí: não, bora fazer um projeto de pesquisa, não, tem isso aqui para ser feito. É literalmente assim, porque para mim isso faz parte de ser professor. Eu não venho trabalhar, gente, eu venho me divertir, sendo bem honesta, né? E muitas vezes a aula acaba e eu continuo aqui. Matheus sabe disso, vocês sabem disso, né? E dá suporte para o professor e se mete em 30 projetos, porque eu acho que a profissão me escolheu. Não foi necessariamente eu que escolhi ela, porque ela caiu no meu colo. Eu sempre fui com meu pai para a escola, porque a gente era confortável para mim estar lá. Embora eu não goste de muita gente, não faz nem muito sentido. Mas ali eu tenho poder, né? Então eu gosto de ter poder. Essa coisa da profissão escolher a gente, eu concordo muito com isso, porque essas aulas desse professor do cursinho que eu tinha, normalmente eram os 2 últimos horários da sexta. Nossa! Então era depois do intervalo, às vezes a gente ia embora no intervalo e não assistia aquela aula, ficava ali. Dá até que um dia eu falava: pô, essa aula desse cara sempre tá cheia, eu vejo o vídeo dele no Instagram, nunca assisti a aula dele, eu vou assistir. Na primeira aula que eu assisti, eu falei: caraca, esse cara é o cara. Aí depois disso eu não faltei mais uma aula dele. E depois ele teve um novo projeto online de fazer, foi bem na época da pandemia, se não me engano. Não, foi antes da pandemia, mas uma época de férias, se não me engano, que ele fez tipo um cursinho online e me chamou para ser monitor dele, porque eu já tinha entrado na graduação de matemática, e foi uma experiência muito bacana. Então é realmente a profissão escolhe a gente, e não importa qual seja, desde um pintor, desde um professor, um arquiteto, enfim, a profissão escolhe o cara. Muito interessante a trajetória dos dois. E eu quero terminar isso com uma pergunta, em específico para a professora Marta, que é a pergunta sobre redação. Ainda mais aqui nessa escola, é uma matéria que muitos têm vários problemas, muitos têm dificuldade, que chegam ainda mais no primeiro e no segundo ano. Dá pra ver muita dificuldade na redação, que pra eles é como se fosse um bicho de 7 cabeças, eles não sabem como começar, não sabem como formular. E, querendo ou não, pra você, que é a professora de redação na maior parte dessas turmas, é muito difícil de imaginar como que você pega essas pessoas que ainda não tem nenhuma base estabelecida e consegue colocar elas até o 3º ano para
ficar prontas para fazer redação de verdade? Isso é uma pergunta que sempre assolou minha mente, que eu sempre me perguntei. Então, além de ser uma pergunta geral, é uma pergunta muito pessoal minha, que eu queria saber como você faz para tornar essa matéria tão acessível para os alunos. Olha, acessibilidade tem a ver com uma coisa que acho que quando você chegou aqui na escola, você também levou um sustinho aí na minha aula. Eu adoro fazer essas coisas. Sim. Né? Primeiro eu trabalho pensar. A gente só escreve se a gente pensar. Didática é ótimo porque te faz escrever um roteiro. Tá aqui, ó, você fez uma redação. Né? A expectativa de texto do Enem não é o que resume a redação. Só que o pensar é o que te resume como ser humano. Então, se eu pego esses meninos do primeiro, do segundo e coloco para pensar, no terceiro eles sabem escrever. Porque eles pensaram desde o começo. É onde a maioria das pessoas ele fala assim, como é que Marta trabalha a redação na escola pública e tem o resultado que tem? Porque vocês adoram número, né? Número é uma coisa importantíssima. Para mim, o resultado está maior quando a galera se mantém na universidade e fala, não, eu sei isso aqui porque eu passei por Marta, eu me sinto segura aí de fazer o texto, né? E uma outra coisa que me faz também achar um pouco diferente vocês ainda não me viram por esses dias, né? Mas vocês vão me ver. O meu simulado, às vezes, vem em branco. E o que eu peço para vocês é um sumário de dificuldades. Você já passou por isso? Eu só atuo na dificuldade que você tem, ao invés de dar aula do que eu tenho que dar. Essa é a diferença, entende? Eu não vou com um conteúdo somente. A dificuldade dele é começar a redação. A dificuldade do outro é terminar a redação. Então, como é que eu faço ele pensar para isso? Atuando nas dificuldades. Né? Então, não é tão longe. Eu não faço um projeto que, nossa, eu gasto piloto e língua. Literalmente. Né? Não tem grande investimento, não é isso. Né? O segredo de você conseguir colocar os meninos para isso é uma educação crítica, é fazer com que eles construam a lógica do pensamento, que agora eu estou com vocês ali, né? Para vocês que às vezes também não tiveram redação aí ao longo do tempo e fizeram, né, estão no terceiro ano, vão ter que aprender isso rápido, trabalhar nas dificuldades. É isso. Tá certo. Muito obrigado, professora Marta. Muito obrigado, professor Matheus, por esse tempo que vocês dedicaram a essa entrevista. Obrigado aos telespectadores que assistiram. É isso. Sigam a página. Sigam a página. Compartilhem. É isso. Obrigado. Ô, Glória.